Nesta madrugada eu tive um sonho profético. Eu estou aqui na tentativa de passarela ao Brasil. E eu conto com você para me ajudar. Nesse sonho eu vi um povo. E nesse povo eu vi 3 forças. Uma dessas forças era o poder de Deus. A outra força era um poder diabólico. E havia uma terceira força mais fraca, que era uma força política. No entanto, essas duas forças, as forças que era a força que era o poder de Deus, ela era controlada pela força mais fraca, que é a política. A segunda força, que também era uma força forte, também era controlada pela força mais fraca, que era a política. Eu fiquei sem entender o que era aquilo. Eu podia ver, essas 3 forças estavam em um só povo. E esse povo estava perdido. Tanto que estava sendo mais dominado pela força, que era o poder de Deus, quanto os que estavam sendo dominados pela força, que é a força do diabo. Ambos estavam sendo dominados pela força mais fraca, que é a política. E eu não conseguia entender o que era aquilo. Em um momento, sem saber o que era aquilo, onde eu estava, eu fiz uma pergunta. Às vezes eu sentia um pavor muito grande quando eu via aquela força negativa, a do inimigo. E às vezes eu sentia uma força muito grande quando sentia a presença de Deus. E eu fiz uma pergunta. Senhor, nos ajude. Quem poderia lutar contra isso? E eu não tinha resposta. Mas algo me fazia sentir dentro de mim. Vocês sabem o que fazer. No meio daquelas 3 forças, me chamou a atenção algumas coisas. Do lado da força, quando vinha a força, que era da parte de Deus, um dos poderes, muitas pessoas tinham luz, muitas pessoas sabiam o que era para fazer, muitas pessoas tinham conhecimento, muitas pessoas tinham discernimento e poderiam ver além da visão humana. Mas elas não se levantavam, elas não reagiam. Elas tinham medo de ser, vamos dizer aqui, eu não vou saber explicar, de ser apedrejada, de ser caluniadas, de não serem aceitas. Eu não vou achar as palavras, mas na verdade elas estavam se acovardando. Elas não tinham coragem, não tinham força, não tinham atitude de orientar os demais. Elas eram covardes. Eu escutava uma voz gritando: quem se levantará? Quem se levantará? E quando eu comecei a ouvir aquela voz, eu fiz a pergunta de novo: o que fazer? Qual a saída? E eu não tinha resposta. Mas algo falava dentro de mim, falava: você sabe o que fazer. Eles sabem o que fazer. Eles quem? A igreja. A igreja sabe o que fazer. Não precisa de resposta para uma resposta que já está dentro de cada um de nós. E eu chorava muito. Eu queria gritar para aquele povo: nós sabemos o que fazer. Nós precisamos de Deus. E no meio daqueles que estavam ali que era o que tinham a força, o poder de Deus, alguns eram mais sábios, alguns eram mais orientados. E eu procurava dirigir a palavra a eles. E eu falava: nós precisamos orientar o restante. E eu gritava: eu não tenho força sozinho. Mas nós precisamos guiar. Eu falava para líderes. E eles olhavam, ficavam com vergonha. E dava de ver no olhares deles. Não sei como é que eu vou explicar isso aqui. Eles tinham medo. Eles tinham medo. Eles tinham medo. Eles tinham medo de perder posição. Eles tinham medo de perder pessoas.
Eles tinham medo de não ser aceito. Eles queriam agradar. E eu gritava: nós não estamos numa situação para procurar agradar, nós precisamos orientar, conduzir, liderar. Mas eles tinham medo. Eles eram covardes. Eles eram omissos. Eles eram covardes. E eu via o outro povo que tinha a segunda força, uma outra força, uma força diabólica. E às vezes quando eu olhava para eles, eles sorriam. E falavam: não adianta. Não falava essa palavra, mas eu via nos olhos deles. E eles investiam contra o povo. Eles investiam com uma força descomunal. E eu sentia que uma força protegia ainda esse povo. E aquilo ficava na minha cabeça. Vocês sabem o que fazer. Você sabe o que fazer. Eles sabem o que fazer. Como se Deus não precisasse dar resposta. Como se Deus não fosse dar resposta. A resposta já está dentro de cada um de nós. Quando eu acordei, eu comecei a pensar. E eu lembrei de uma coisa que eu assisti, eu comecei a pedir discernimento, veio na minha mente uma passagem que li esses dias. O Senhor Jesus, quando veio na terra, foram feitas para ele, se eu não me engano, 187 ou 183 perguntas. Ele só respondeu a 4. No restante ele voltava com uma pergunta para aquela pessoa que perguntava para ele. E quando ele respondia, ele falava bem assim: então vai, faça isso. O que Cristo quis dizer? Aquilo para mim foi a minha resposta. Um artigo que eu tinha lido, até que um amigo meu me enviou essa semana, enquanto eu buscava a resposta. E eu falei: mas isso aqui eu já ouvi. Mas aí veio na minha mente: mas é a resposta. Vocês já sabem o que fazer. Não adianta estar perguntando para Deus uma coisa que todo cristão já sabe o que é para fazer. Todo líder sabe que é preciso levantar a nação. E eu vou dar a revelação dessa visão nos próximos vídeos. E você vai entender. Eu peço que você fique comigo. Me perdoa quando eu te chamo, pastor, de covarde. Eu vou continuar chamando. Quando eu te chamo de omisso. Quando eu sou forte na palavra. É necessário. Eu sou uma das pessoas que ama vocês. Eu ia falar mais, claro que não sou a mais. Eu amo vocês demais. Eu estou apelando aqui porque eu sei que a saída, eu reconheço vocês. A saída está na igreja. A saída está no povo de Deus. E quem tem que tomar a posição é os líderes. Líderes pequenos, médios, grandes, extras grandes. E hoje o veículo se chama rede social. Nós estamos em uma guerra cibernética. E eu vou mostrar as outras guerras. E os líderes cristãos de Gênesis Apocalipse, eu vou dar exemplo, que lutaram contra o sistema. E vocês vão me entender, porque eu vou explicar bem certinho. Na verdade, vou recapitular, porque vocês já sabem do que eu estou falando. Me perdoe quando eu falo estou ensinando. Mas eu posso dizer isso também, porque tem pessoas que não sabem. Eu estou aqui num lugar que era para aprender com vocês, mas nós sabemos que Deus pode me usar e pode te usar. Eu tive um sonho profético, e eu preciso que você ouça, que ajude a compartilhar para o país. Embaixo vai estar uma hashtag onde eu vou continuar com esses vídeos. Continuar com essa sequência. Esse vai ser o primeiro vídeo, que é o sonho. Eu vou dar a revelação. Se você subestimar, então continua assistindo, subestimando. Se você não subestimar, ou se você quiser tirar prova, continue assistindo, que eu vou te provar. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou uma pessoa imperfeita, mas eu tive um sonho profético. Quem vai resolver a situação do país não é a direita. Quem vai resolver a situação do país não é a esquerda. Quem vai resolver a situação do país é o povo de Deus. Quando acordarem, e a minha luta é para que acordem mais cedo e que não tardem. Em nome do Senhor Jesus, compartilha esse vídeo. Olha aí na playlist, que vai estar aí na descrição.
ou na hashtag, que vai levar ao vídeo 2, ao vídeo 3, ao vídeo 4, ao vídeo 5, que eu vou dar a revelação desse sonho. Eu vou estar buscando mais orientação. E de repente você também pode ter uma revelação. E você pode, se você achar que pode me repreender. Pode, fique à vontade. Mas escute, analise e peça discernimento do Espírito Santo. E eu te peço, eu sei que vocês vão entender. Compartilha, ajuda. Igrejas do Brasil, entrem em consenso. Tenham unidade. Pastores, bispos, mestres, de todas as congregações, de todas as religiões. Padres também, eu sou cristão, mas padres, todo aquele que teme a Deus. Não é hora de olhar para a placa de igreja, é hora da nação se levantar. E eu vou dar a coordenada. Não é com briga. Não é com briga. É com uma manifestação muito pacífica, do jeito que o cristão sabe fazer. Nós somos o responsável, a igreja é a responsável pelo futuro da nossa nação, pelo futuro das nossas crianças, pelo futuro da liberdade cristã, da liberdade de religião, pelo nosso futuro, pelo futuro das nossas riquezas, do nosso patrimônio, do nosso país, do nosso povo. Cristão, você é responsável. Você, por menor que você acha que seja, por maior que você acha que seja, ou médio, é responsável. Me ajude a compartilhar, a conscientizar esse país. Há uma possibilidade muito grande, eu moro a 8 quilômetros da casa do Bolsonaro, é uma possibilidade muito grande de eu ficar, acampar lá na portaria. Para mim ter o privilégio de gravar um vídeo com ele, se eu fizer isso, eu vou conseguir, porque eu acampo lá. Coloco uma placa e começo a gravar vídeo, ele vai parar. Pode passar 1, 2, 3, mas ele vai parar. Se precisar, eu vou atrás de Nicolas. Vou atrás de outros lá no Senado. Acampo lá. Só para ter um momento de gravar e contar essa história junto, na frente, aparecendo eles, para que seja. Eu quero mídia sim, você também quer mídia. Às vezes quando você olha lá no seu canal, ou na sua página, que ninguém, você fica um pouco triste. Eu quero mídia. Eu preciso, é necessário, é necessidade. Eu preciso de falar a muitas pessoas. E vou atacar muitos meus irmãos, que na verdade estou alertando. Eu vou falar com palavras fortes, porque palavras fracas não está adiantando mais nesse país. É preciso de homens de força, que de imediato ele é mal entendido, ele é excomungado, ele é tido como herege ou outra coisa, mas depois, quando caírem a ficha, vão entender e vão saber o quanto eu amo a minha nação, os meus irmãos na fé, as nossas crianças, o quanto eu sonho com uma liberdade nesse país. Eu tive um sonho profético. Quero desejar a todos um bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu venho passar para vocês um sonho que eu tive há dias atrás, ao qual aeronaves surgiam de norte, sul, leste, oeste para atingir esse alvo. E essas aeronaves não eram comuns, eram enormes, de um poder destrutivo muito grande, pelo que me foi passado no sonho. E esse sonho parou por aí. Eu só pude ver a chegada dessas aeronaves surgindo de todos os cantos, indo em direção ao centro, como se fossem atacar. Dias depois eu tive este mesmo sonho, desde o início até onde parou, e aí até então prosseguiu, houve uma continuação.
Olhei para o lado, para cima, e pude ver um avião comercial batendo, chocando contra um barranco alto, né? Eu não posso chamar de montanha, porque era um barranco mesmo. Esse avião estava baixo quando se chocou contra esse barranco. E eu fui imediatamente ver o que estava havendo. Cheguei lá, tinha bastante curiosos. Só que, de repentinamente, me voltou a essa aeronaves, surgindo de todos os lados, como eu já disse. Só que dessa vez, elas foram direto ao alvo e começaram a disparar. Só que esses tiros, esses mísseis ou bombas, não sei, esse ataque, esse primeiro ataque foi sem sucesso, porque houve uma barreira, um campo de força como proteção. Então esses mísseis, esses tiros, essas bombas batiam ali e explodiam, mas não atingiam o alvo, não passava. E no segundo ataque, houve até então essa explosão nessa barreira, e essa barreira foi rompida, se rompeu, e conseguiram acertar o alvo. Enfim, eu não sei o que realmente está para acontecer. Não, eu pude ver essa barreira se rompendo, e mas não vi esse alvo sendo atingido ainda. E peço misericórdia a Deus que eu não tenha mais continuação dentro desse sonho, vendo esse alvo sendo atingido. Eu pude ver, sim, essa barreira se rompendo. Isso é certeza, isso foi certo. Então, no meu entendimento, dentro disso tudo que eu falei para vocês, eu acredito que estamos para ser atacados, ou talvez já fomos atacados diversas vezes, tentaram nos atacar, mas as mãos de Deus estavam estendidas para nos proteger, para nos salvar. Só que quando Deus recolher as suas mãos, seremos atacados e corremos o risco, sim, de sermos atingidos. Então, por isso, nós temos que pedir muita misericórdia a Deus. Por muitas vezes já tentaram contra nós, contra o nosso país. O nosso país tem vivido uma idolatria muito grande. Pessoas do mundo inteiro dentro desse país, com culturas diferentes, com seus deuses. O nosso país é o lugar mais concentrado, onde existe maior tempo de adoração a outros deuses. E isso é abominado por Deus. Eu não estou aqui até então para apontar. Eu não estou aqui para te... A minha
missão é passar apenas aquilo que Deus me deu. Eu não vim aqui para criticar você, para te julgar, para te condenar. Isso quem vai fazer será o próprio Deus.